Bom, vamos começar, Eudes? Sim, vou compartilhar a tela, tá? Maravilha. Enquanto eu descompartilho a tela aí, pessoal, gostaria de dar boa tarde para todo mundo que está participando de mais um Tech Talk aqui, promovido pelo Eudes, né? Tech Talk é uma iniciativa aqui da Domus IT que visa o compartilhamento de conhecimento entre os Domers. Então, aproveito e convido aí todos vocês que estão participando hoje, que caso vocês queiram também participar, promover um Tech Talk, que nos procurem, que a gente organiza essa programação e é muito importante a gente ter esses momentos de compartilhamento aí. Eudes, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade em compartilhar conhecimento com a gente e espero que todos tenham um bom Tech Talk. É com você, Eudes. Beleza, bora lá. Boa tarde, pessoal. Bem-vindo a mais um Tech Talk aí, né? Hoje o assunto vai ser sobre Bitbucket, né? Integração automática, né? E deploy automático usando o Bitbucket em conjunto com a AWS, tá? Para quem não me conhece ainda, né? Eu sou Eudes Araújo, um dos tech leads na Domus, né? Sou formado em Machine Learning e também certificado na AWS. A agenda de hoje será um pouco da arquitetura utilizada, né? Vou mostrar um pouco da arquitetura, um pouco de cada serviço, né? E vamos colocar a mão na massa. Essa é uma arquitetura que eu trouxe no Tech Talk anterior. Então, arquitetura sobre containers dentro da AWS, né? Onde eu tenho aqui um cluster, né? Dentro da AWS. Dentro desse cluster, eu vou ter serviços, né? Esses serviços podem ser, por exemplo, um API de back-end, né? Ou alguma outra aplicação que esteja rodando. Então, esse serviço vai garantir que uma task, né, fique no ar. Então, esse serviço ele vai provisionar a quantidade de tarefas que eu falar para ele que tem que provisionar. Se eu falar que tem que ser 2 tarefas, que seriam um conjunto de containers, ele vai provisionar isso para mim. A task em si seria um conjunto de containers e ela define algumas configurações do containers, por exemplo, variável de ambiente, memória que vai ser utilizada, por exemplo, os containers vão ter no máximo 1 GB de memória, vai ter no máximo meia CPU, 4 CPUs, então eu faço todas as configurações dentro de uma task, tá? Uma task ela pode ser subir nessa tarefa, né, dentro de um EC2, né, que é um servidor virtual dentro da AWS, ou um AWS Fargate, que seria algo mais autogerenciável pela AWS. O que muda aqui? Só a forma de pagamento, tá? No EC2 você paga por hora, né? No Fargate você vai pagar pelo que você utilizar. Então você vai pagar por memória, você vai pagar por CPU, e quantas tarefas estiverem sendo utilizadas dentro do Fargate. O ECR, só para relembrar aqui, seria nosso repositório de imagens, né? Então, quando a gente usa containers, foi um tópico que eu trouxe anteriormente, também foi um tópico que o Marcos, né, falou ontem, né, de você construir um Docker e gerar uma imagem, você builda essa imagem e você pode hospedar ela, né, dentro do ECR, com um repositório de imagens. Você pode versionar as imagens ali, né, e essas imagens serão consumidas pelo seu container. Então, o container vai baixar essa imagem e vai subir sua aplicação. Então, se você tiver uma API aqui, vai baixar essa aplicação com essa infraestrutura e vai subir essa aplicação aqui nesse container, de acordo com a memória e CPU que tiver configurada na sua task. Aqui é um pouco da arquitetura mais geral, é o que a gente vai fazer hoje, né? A gente vai utilizar o Bitbucket. Com o Bitbucket, a gente vai construir uma pipeline, onde a gente vai fazer o build, né, de uma aplicação. No caso, eu vou usar o Laravel, mas podia ser Node, né? Por exemplo, vai rodar o Compose install, vai rodar o npm install,
ou pode ser o React também, vou fazer a instalação do React ali das bibliotecas para subir para um repositório. Então, eu posso configurar tudo isso dentro de uma pipeline dentro do Bitbucket, para automatizar, inclusive automatizar teste. Por exemplo, quando eu dar um push, eu quero que rode os testes, né? Para fazer tudo isso dentro de uma pipeline. Quando eu rodar essa pipeline, buildar, o próximo step que a gente vai fazer é fazer um push para o ECR. Então, eu vou pegar meu Docker, eu vou buildar o meu Docker e vou fazer um push, né, usando as credenciais da AWS para dentro de um repositório aqui de registros, né, dentro do AWS, que vai ser utilizado, né, pelo meu container, a nova versão da minha aplicação. Então, fui lá, adicionei um novo endpoint, né, adicionei uma nova tela por exemplo, o site da Domus, adicionei uma nova API que do site da Domus vai consumir, de vagas. Então, eu vou subir aqui no ECR e meu container vai buscar essa nova imagem. Mas para buscar essa nova imagem, eu tenho que fazer um deploy do meu serviço. Tá? Então, sempre que ele sobe um container, ele vai utilizar, né, a última versão da imagem que ele tinha até aquele momento que ele subiu, né? Para eu poder fazer um novo deploy, buscar uma nova imagem, né, atualizada, aí vou fazer um deploy do meu serviço, né, que ele vai subir um novo container com a nova versão do aplicativo, vai carregar esse container, quando esse container estiver no ar com a nova versão, ele mata um container antigo. Então a versão antiga vai ficar no ar até a versão nova estiver estável. Então a gente vai fazer esse processo. Isso é muito bom porque vai garantir a disponibilidade também. É um dos passos que garante a disponibilidade, né? Caso dê algum erro, alguma falha de permissão na hora de subir um container, ele não vai deixar a aplicação fora, né? Ele vai somente vai dar erro naquele container que tentou subir e vai manter a versão antiga no ar. Agora vamos falar um pouco de cada serviço. Bom, o Bitbucket, para quem não conhece, é como se fosse o GitLab, o GitHub, né? Ele é um repositório, né? Para hospedar suas aplicações, para versionar o seu código, né? Para trabalhar com equipes, né? E trabalhar com versionamento de código, ele é muito bom. Ele faz parte da mesma empresa do Gira, tá? Para quem utiliza o Gira, ele é integrado com o Gira, dá fazer umas automações com o Gira, né? De você criar uma tarefa lá no seu board, né? No seu board da sprint, e já criar a branch, né? Já automatizar algum teste, mostrando a tarefa do Gira, dá pra fazer toda essa automatizar tudo, né? Com isso, com o Bitbucket. Não só com ele, mas é mais fácil com ele, porque já faz parte da mesma empresa, mas daria para fazer também com GitLab, com GitHub, né? O Docker, né? Vou reforçando aqui o que seria o Docker. O Docker ele é um conjunto, né, de produtos que ele vai criar sua infraestrutura. Então ele vai criar um micro container ali, onde vai ter só os recursos que você vai utilizar nessa aplicação. Por exemplo, eu quero PHP na versão 7, eu quero que instala as bibliotecas X e Y, eu quero que tenha um schedule rodando, uma rotina rodando, o Compose instalado. Então, eu crio toda a minha infraestrutura lá dentro. E eu vou garantir que, quando eu subir minha aplicação, não esteja diferente a infra da minha máquina com a infra da produção. Então, o que tiver instalado na sua máquina, né, no seu container local, tem que ser igual ao container da produção. Isso é muito bom para trabalhar. E outra coisa que você ganha de vantagem com o Docker, né, você instala o que você quiser lá dentro, né, roda essa aplicação, não vai usar mais, simplesmente você desliga e não usa recurso da sua máquina. Entendeu? Então você vai liberar de você ter que instalar várias versões do Node, por exemplo, na sua máquina, várias versões do PHP, e consumir HD, consumir memória, e sua máquina ficar lenta, né? Então você cria o Docker ali, roda o que você tem que rodar, e depois você simplesmente desliga ele. O ECR é o que a gente vai utilizar hoje também
é um repositório de imagens, né? Então ele vai, depois que eu compilar minha imagem dentro do Bitbucket, né, na pipeline, a gente vai pegar essa imagem e vai publicar ela dentro do DCR e vai deixar guardada a última versão no meu código lá, que vai estar compilado já, né? Então, se for um Node, vai estar compilado, se for um PHP, vai estar compilado já lá dentro desse repositório. O ECS, ele é um cluster, né? Um cluster de containers. Então, é nele que a gente vai subir nossos containers e ele é autogerenciável pela AWS também, tá? Ele é simples de utilizar, consigo subir containers rápido, né? Igual mostrei no último Tech Talk, a gente em 1 hora conseguiu deixar um container no ar, já com load balancing integrado, né? O CloudWatch, né? A gente vai utilizar também em conjunto com o nosso container só para coletar logs. Por exemplo, se ele subiu, eu posso mandar exportar algum log de erro dentro do CloudWatch, monitorar alguma métrica, né, personalizada. Então, eu posso fazer tudo isso dentro do CloudWatch. Bom, agora vamos para a mão da massa, né? Para entender na prática tudo isso aí. Bom, eu já criei uma conta aqui dentro do Bitbucket, né? Para quem não conhece, o Bitbucket é bitbucket.org. Vocês podem criar uma conta lá depois, fazer alguns testes, tá? Eu vou criar aqui um repositório do zero. Para a gente fazer tudo junto, tá? Vai ser privado o repositório. O projeto aqui é só um agrupador de repositórios. Por exemplo, eu quero colocar todos os projetos da Domus IT dentro da pasta Domus ITs. Então eu coloco aqui. Aqui é o README, no caso eu não quero o README. E vou criar o repositório. Já tem o nome do TechTalk. Deixa eu colocar outro. Ignore não. TechTalk 2. Bom, criei. Tá zerado o projeto aqui, tá no Bitbucket. Agora o que eu vou fazer? Ele me deu alguns passos. Eu posso, se eu tiver um repositório já existente, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou ir até meu repositório, né? Eu vou dar um git remote add e depois eu vou dar um git push na master para subir a primeira vez. Então eu vou pegar aqui esse link aqui, ó, git remote add. Isso aqui é onde está hospedado o repositório, tá? Essa referência. Eu tenho um projeto local, que é o mesmo projeto que eu mostrei no último Tech Talk, um projeto zerado mesmo. Eu baixei a framework Laravel, né, em PHP. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu fechar tudo isso aqui. Primeira coisa, eu vou rodar esse comando aqui na pasta, tá? Eu estou aqui na pasta dele. E adiciono. Já tem o. Eu já tinha um repositório vinculado ao meu projeto, então ele reclamou. Já existe um repositório existente, então não é esse comando aqui. Eu vou digitar um outro, caso já exista, já, né? Se você quiser mudar de repositório por algum motivo, é só dar um git remote set url origin. Aí você coloca aqui o seu link do seu repositório, né? No caso, estou usando o SSH. Para usar o SSH, pessoal, tem um detalhe, tá? Você precisa configurar sua chave no seu perfil aqui no Bitbucket. Se for Bitbucket ou GitLab ou, sei lá, GitHub, precisa configurar sua chave aqui no repositório, tá? Se for usar SSH. Se for usar HTTP, aí você pode usar seu usuário e senha mesmo, tá? No caso do SSH, não. Aí precisa gerar uma chave na sua máquina. Essa chave tem uns passos aqui na própria site do Bitbucket. Bitbucket SSH. Vai encontrar aqui, ó.
Pega uns passinhos aqui para girar. Aí ele explica como você gera certinho. Uns comandinhos que você roda no próprio CMD que vai funcionar. Aí ele vai gerar aqui um arquivo, aí você pega esse arquivo aqui, essa chave que ele gera, e vem aqui no seu perfil. Aí você segue keys, aí só colar aqui. Aí pronto, aí você pode dar um push lá que vai autenticar. No meu caso, você pode ver, ó, tá aqui ó, a minha. Legal, então já adicionei lá minha URL, né? Meu repositório tá aqui, deu certo. Agora eu vou dar um git push. Um git push horas de master. Ah, tem um detalhe aqui, pessoal. Que eu tenho várias contas de Bitbucket, né? Localmente. Então, eu faço um alias para os meus Bitbucket. Então, no caso aqui, tá como Eudes Domus IT, se eu não me engano. Peraí, deixa eu conferir aqui. Só um minutinho que eu vou pegar aqui o nome certinho, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Dentro do meu perfil eu tenho várias chaves, tá vendo? Que eu usei aqui em outros clientes aqui da Domus. Então eu tenho várias chaves, um para cada ambiente. Então por isso que deu erro. Aí para trabalhar com várias chaves, eu criei um arquivo conf aqui dentro desse .ssh, que o diretório dele é esse aqui, o default, tá? É seu usuário, .ssh. Aí nele vai ter aqui o nome que eu coloquei, né? O alias. Então aqui, ó. Domus IT Bitbucket eu coloquei. Vamos lá. Vou trocar aqui. Esse é de bitbucket.org e vai ser Domus IT Bitbucket. Vou dar um git push. Prontinho, agora deu certo. Prontinho. Agora vamos lá no nosso repositório. Vou dar um refresh aqui. Olha lá. Já subiu todos os meus arquivos, né? Primeiro commit. Aqui é um Lumen PHP, né? Framework. Aí já tem um readme padrão dele aqui. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Uma pergunta? Tranquilo, né? Tranquilo. Bom, então eu subi meu projeto, né? O primeiro commit para o repositório. Agora qual é o próximo passo? A gente vai construir aqui aonde a gente vai publicar esse projeto, tá? Então a gente vai aqui na AWS, onde eu vou colocar, podia ser Google Cloud, ou Amazon, ou, por exemplo, Azure, né? Onde você for colocar, aí você vai ter que pegar os passo a passo, né, de como faz o deploy ali para aquele serviço de hospedagem. No meu caso aqui eu já tenho um cluster, né, criado.
Esse espaço de criar o cluster, pessoal, eu mostro no Tectal, que ele está gravado lá no site interno da Domus. Quem quiser ver como que cria e tal, pode acessar lá que está lá. Para adiantar, já criado, tá? Para a gente ganhar tempo. Então, já criei um cluster aqui. Esse cluster, ele vai ter um serviço, tá? Que eu vim aqui. E já criei esse serviço para trabalhar nessa VPC, com essas subnets aqui, né? 2 subnets. Nesse grupo de segurança que ele está liberando aqui a porta 80. Olha lá, a porta 80 liberada para toda a internet, tá? Então qualquer pessoa pode acessar a porta 80. As subnets aqui são subnets públicas, né? Se a gente abrir aqui a subnet, vou pegar o nome dela aqui. E vim em route table. Olha lá, até assim, IGW. Quando tem IGW aqui na frente, significa que é o Internet Gateway, né? Internet Gateway significa acesso à internet. Então já tem acesso à internet e vai funcionar quando eu fazer o deploy. Esse serviço, né, que eu criei, deixa eu dar um update nele aqui. Ele está usando uma tarefa que eu criei aqui também. Essa tarefa, ela tem uma tarefa, uma task no mínimo. Eu poderia trabalhar com mais. Imagina o seguinte, eu preciso dar mais volumes assim, no meu serviço, né? Por exemplo, eu preciso de mais recursos para o meu serviço, mais containers. Eu posso falar assim, eu quero 5 tasks, 2 tasks no ar, entendeu? Ali eu posso pôr load balance por trás e vai distribuir a carga entre esses 2 containers, né? Posso falar assim, eu quero ter 4 tasks, aliás, sobre 4 tarefas, e essas 4 tarefas eu posso colocar um load balance, que esse load balance vai distribuir a carga entre esses 4 containers. Do mesmo jeito que eu mostrei também nos Tech Talks, né, que eu gravei sobre balanceamento de carga com load balance. Aqui eu vou deixar só para efeito didático mesmo. Já está tudo configurado aqui, né, uma tarefa. Tem que ter 100 no mínimo, 200 no máximo. Aqui é a disponibilidade, tá, da tarefa. Então, meu serviço vai garantir pelo menos 100% e no máximo 200% de disponibilidade. 200 seria 2 tarefas, containers, né? Então 2 containers significa 2 vezes 100%, né? Então aqui daria 200. Bom, não sei se vocês lembram, para a gente poder agora publicar isso aqui, né, manualmente, no último Tech Talk, o que eu fiz? Eu fui aqui no código, não é mesmo? E rodei alguns comandos. Deixa eu limpar aqui meu console. Rodei alguns comandos. Um comando foi qual? Eu não fiz o login no AWS, né, no meu repositório. Então, eu tenho um repositório criado aqui no SR, né? Tá aqui esse repositório criado de imagens. Eu pego esse link e faço o login nesse repositório, autenticar, né, para eu conseguir mandar a imagem, né, qualquer um que vai lá pegar meu URL e tentar subir uma aplicação, imagina, eu tô com a Nubank lá, eu faço um push. Não foi isso que aconteceu, ficou fora, hein? Aí eu dou um push lá qualquer um dá um push, então precisa autenticar antes, né, e depois mandar um push da minha imagem compilada para AWS. O próximo passo é o quê? O próximo passo que eu faço é fazer o build. Então eu pego o mando do Docker, eu faço um build da minha imagem. Então, se eu rodar aqui, ó, você vai aqui no Docker File, tem aqui, né, um Docker que eu criei com algumas configurações e instalação de pacotes que eu preciso para rodar minha aplicação. Por exemplo, eu preciso do PGSQL, eu preciso do Curl, IMAP,
do zip, tudo no PHP 4, tudo extensões do PHP que eu preciso rodar. Então eu coloquei aqui, eu preciso do clone, eu preciso instalar o composer, eu preciso dar permissão aqui no arquivo EtherPoint. Aqui eu criei um usuário e dei permissão para pasta. Então faço todos esses passos aqui no meu container, né, para configurar meu ambiente da minha aplicação, de tudo que ele precisa para rodar. O mínimo que ele precisa, tá? Não vou instalar tudo para não ficar pesado. Imagina você subir um Linux com tudo que você não precisa. Tipo, não vou instalar Node aqui, sendo que a aplicação não precisa de Node, não faz sentido. Então só instalo só o que eu preciso até para o meu container subir mais rápido, né? Na AWS. Se a gente rodar aqui, vai poder testar localmente, ó, vai buildar o meu container. Está instalando todos os pacotes, está baixando algumas bibliotecas. Estou usando a versão aqui do Debian, né? Enquanto carrega aqui, pessoal, eu vou voltar aqui no Bitbucket. Tem mais um passo agora que a gente precisa fazer, né? Para funcionar a nossa integração do Bitbucket com a AWS. Como eu falei, para poder fazer deploy, né, na AWS, você precisa ter uma credencial para autenticar lá na AWS, né? E conseguir manipular algum serviço ou fazer o deploy de alguma aplicação lá dentro de um container ou dentro de um EC2, você precisa ter acesso. Para fazer isso, tá? A gente precisa o quê? Criar um usuário no AWS. Deixa eu pegar aqui, AWS. E no serviço chamado YAML, Manage Access, tá? Ele é um gerenciador de acesso da AWS. Então, ele vai controlar as permissões que eu tenho para os meus aplicativos no AWS. Em qualquer outro projeto que vocês tenham, né, que tenha nível de acesso, aqui é igual. Por exemplo, você vai ter esse usuário vai ter acesso à aplicação, ao serviço de ECS, vai ter acesso ao serviço de EC2, né? Vai ter acesso ao serviço de VPC. Então, aqui se configura tudo isso, tá? Os acessos que esse usuário vai ter. Então, a gente precisa criar um usuário para a nossa aplicação. Eu já tinha até criado um aqui, mas eu vou criar um do zero com vocês para vocês entenderem. Vou pegar o mesmo nome aqui, tá? Vou adicionar um novo usuário. A2 aqui. E vou dar um acesso programático, tá? Eu tenho dois tipos de acesso. Acesso ao console, que a pessoa pode vir aqui igual eu estou fazendo, né? E visualizar toda essa parte web. Ou acesso programático, que ele vai te dar dois tokens. Um access key, né? E um secret key. Para você poder autenticar via a API SDK dentro da AWS e conseguir manipular os serviços, tá? Nesse caso, a gente vai usar o access key. Você pode adicionar um grupo, né? Imagina que um grupo seja, por exemplo, um grupo de financeiro. Ou, por exemplo, um grupo de devs. Um grupo de devs que tem acesso a alguns serviços para desenvolvimento. Então, você pode colocar dentro desse grupo, e esse grupo tem as suas permissões. Tá? No meu caso, eu não tenho nenhum grupo criado. Eu vou anexar uma permissão para esse usuário. Você pode criar uma policy ou usar uma policy já existente. Eu prefiro criar policy, porque geralmente as policies que tem aqui, por exemplo, acesso full, acesso readme, eu gosto de ser mais específico, sabe? Colocar, tipo, eu quero que esse recurso tenha acesso para esse usuário. Então, eu sempre crio uma policy nova. Eu até criei um aqui.
Vou abrir ela, tá? Aqui, ó. Tá aqui. Bom, essa policy, ela vai ter acesso ao quê? Ela tem as policies são um JSON, né? Que essa estrutura padrão aqui da AWS, né? Um JSON onde você pode colocar as policies, né? Essas tags aqui que você coloca dentro de uma ação, né? Por exemplo, quais ações que essa policy vai fazer? Vai fazer um get, né? Download de uma imagem, vai fazer um upload da imagem, vai autenticar no meu repositório, vai fazer um upload por partes, né? Então você coloca todas as permissões que você precisa ter. Nesse caso, eu coloquei todos os recursos, né? Que esteja relacionado a esse OSR. E aqui embaixo eu coloquei o SS, meu cluster, né? De containers. E eu coloquei o recurso específico, né? Então eu coloquei para esse serviço específico aqui. Aquele que eu criei lá, tá? Então se a gente olhar aqui o nosso Elastic Container, cluster tal aqui. Vocês vão ver que eu peguei esse carinha aqui, ó. O RN dele, coloquei lá. E o nome do serviço. É esse aqui. Também só tem acesso a esse serviço. Se tentar fazer deploy em outro serviço, já dá negado a permissão. Então, vou voltar aqui no meu usuário. Estou criando. Colocar essa permissão que eu anexei nele. Bacana. Criar. Show. Criei meu usuário. Ele vai me gerar aqui duas chaves, igual eu comentei, ó. O ID e o Access Key. Vou baixar aqui, tá? Security Access, né? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui em outra tela. E vou pegar esses dois usuários, eu faço download, né? Dois acessos, eu faço download. E agora eu vou voltar lá no meu Bitbucket. O meu Bitbucket, deixa eu ir no início aqui para vocês entenderem, né? Aqui, ó, TechTalk, né? O nosso repositório que a gente criou agora. TechTalk 2. Abro ele, vou em repositório Settings. Agora eu venho aqui em Pipelines. Achei Pipelines, o que eu vou fazer? Eu vou aqui em Repository Variáveis. Tá. O que ele estava falando aqui, porque para eu poder usar as variáveis, tem que estar com a pipeline habilitada. Então, primeiro eu vou aqui na minha pipeline em Settings e vou habilitar a minha pipeline. Habilitado, agora sim, agora eu volto lá em Repositories. Agora eu posso adicionar a variáveis. O que são as variáveis aqui dentro do AWS? São variáveis que eu vou utilizar na hora que a pipeline rodar, né? E vai buscar alguns dados que serão definidos aqui, né, as variáveis, por exemplo, os tokens de acesso, né, para fazer o login, então vai fazer o login. Região, posso definir aqui, repositório, posso criar aqui, todos os valores que eu quero como default, né, e não deixar no código mocado no código, eu deixo como variável dentro do Bitbucket. Tá? Porque não é boa prática, tá? Não façam isso, colocar usuários de senhas da AWS dentro do repositório do GitLab. Por mais que ele seja privado, né? Não é recomendado. Pode vazar credenciais e acabar dando ruim. Então vamos fazer isso agora. Geralmente o Bitbucket, o GitLab, né? Eles têm variáveis defaults, né? Variáveis que são deles mesmo, como igual tá falando aqui, ó, AWS Secret, né? Que são variáveis que ele já vai acessar, né? Por aí, quando eu fazer o login, ele vai procurar por essas variáveis, né? Para poder fazer o login na AWS.
Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui as variáveis em outro repositório. Que é esse aqui, variáveis. Aqui, ó. Essas são os nomes das variáveis que são padrão. Ó. AWS Access Key ID, né, que é exatamente isso aqui, né? E o Secret Access, que seria esse outro. Então, pego esses dois. Vou colocar aqui. Deixa eu pegar aqui o ID da minha. Coisa bacana, pessoal, quando for credenciais, ó, deixa essa opção marcada, tá? Porque mesmo que eu queira ver, eu não consigo, tá? Então, quem for tiver acesso aqui, assim, e for querer pegar que é credenciais, não vai conseguir, tá? Ah, esqueci a credencial. Aí você vai pedir para o administrador que tem a credencial baixada e vai colocar aqui. Senão, vai ter que criar uma outra lá, tá? Se você não baixou, então, um ponto de atenção. Se você não fez o download aqui, esqueceu, não anotou, aí já era, tá? Depois que dá um cruze aqui, já era. Aí você tem que excluir e criar um outro usuário. Vamos pegar aqui o outro, né? Que é esse, o nosso repositório. Ah, uma coisa, pessoal, eu tô pegando aqui a colinha do outro repositório, mas vocês podem acessar aqui, tá? Esse view space variáveis que tem lá. Vou pegar aqui, ó. Aqui, ó, tem todas as variáveis que você pode utilizar aqui, tá? São variáveis padrões aqui do Bitbucket. Pode pegar o último commit, pode um Bitbucket tag. Aí tem explicando o que cada uma retorna para você. Essas variáveis você pode utilizar aqui na pipeline. Então, quando eu chegar na parte de construir a pipeline, eu vou explicar lá, tá? Então, para a gente não perder o foco dessa parte, vamos continuar aqui criando. Bom, coloquei minhas credenciais já. Agora o que eu vou fazer? Vou na minha colinha aqui, vou colocar aqui a região que eu vou utilizar. AWS Default Region seria o quê? A região onde eu subi minha aplicação. Então, onde que está a aplicação? Ela está aqui na norte da Virgínia. Ou vocês podem olhar aqui no ARN, tá? Tá aqui, ó. Ou aqui, tá? Ou na própria URL também. Você pode encontrar em vários lugares, tá vendo? Vou no meu repositório, coloco. Esse aqui não preciso deixar oculto. Repositório, URL. Esse também aqui é o nome que eu dei, tá? Poderia chamar isso aqui de Jaime, se eu quisesse, tá? Aqui eu vou usar essa variável para pegar o valor dela dentro da minha script, né? E mandar publicar dentro do repositório e colocar aqui. Então, esse repositório seria o quê? Seria aqui no meu repositório de imagens da AWS. Aí eu pego aqui copio minha URL, minha URI, né? E colo aqui no meu repositório. Na minha variável, né? Então é aqui que ele vai subir. Para não deixar fixo no código também, eu podia pegar isso aqui e deixar lá no código fixo. Porém, se eu precisasse mudar, ou sem querer um dev lá fosse lá e alterar sem querer, né? Que pode acontecer, desse algum conflito lá, ia zoar. Então, recomendo deixar como variável mesmo, né? Até para a própria infra controlar isso, né? Por onde vai subir a aplicação, se precisa mudar o repositório de imagens, né? Versionar, mudar de infraestrutura, fica mais fácil de ele fazer isso. O que você puder deixar como variável, coloca como variável. Aí você pode adicionar quantas variáveis você quiser aqui, tá? Vou colocar mais um aqui, é meu cluster, como variável. Por exemplo, coloquei o cluster como variável por quê?
eu poder colocar o número do cluster fixo também, no comando que eu vou subir a aplicação para a nuvem, né? Porém, é aquilo, né? Tipo, se eu precisasse mudar de cluster, por conta de algumas configurações de infra, eu ia ter que pedir para o dev ir lá codar, né? Mas aqui fica mais fácil, fica no meu controle. Controle do pessoal de DevOps, controlar isso. Então, vem aqui, pega o nome do meu cluster, vou aqui no Elastic Container, né? Cluster name, copio ele aqui, coloco aqui, prontinho. Depois eu vou conseguir pegar essas variáveis todas lá dentro da minha pipeline, tá? Pipeline nada mais é com a script, tá? Como fosse um código ali que você está pegando e rodando alguns comandos, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco. Mas o que a gente tem? E o serviço, né? O serviço que a gente vai fazer o deploy. Então a gente vai nesse cluster a gente vai consultar, né? Fazer o deploy para esse serviço. Então vamos pegar aqui, vamos criar uma variável. Mesma coisa. Aqui dentro do meu cluster tem um serviço, tá? Aqui, ó, service. Pego o nome dele e coloco lá na minha variável. Eu tô copiando, tá, pessoal, do outro repositório, mas poderia ser qualquer coisa, tá? Poderia ser aqui, o nome da variável poderia ser, tipo, yields, né? Poderia ser isso lá no código e ia pegar yields lá, né? Mas eu quero deixar um padrãozinho, né? Para facilitar saber o que é o que. Somente essas duas aqui, essas duas últimas, que são default, né? Fixa. Que tem que ser esses nomes. Que são variáveis que são no próprio Bitbucket, que ele já entende que são variáveis de autenticação da AWS. Não? Então ele já fazia essa autenticação com a AWS, né? No seu perfil. E quando você fazer o login no seu repositório, ele ia pegar essas credenciais, né? Então já entende isso. Bom, tá aqui definindo minhas variáveis. Agora a gente vai para o código. Lá. Rodou, tranquilo, né? Rodou. Agora o próximo passo, pessoal, agora vamos vir aqui. Para o Bitbucket, a gente cria um arquivo chamado bitbucket-pipeline iml, tá? Se a gente vier aqui no Bitbucket, em pipelines, ó, você pode visualizar com as instruções. Ó, aqui, ó. Ele fala que o nome do arquivo vai ser esse aqui e tal. Não, aqui é o meu. Desculpa, deixa eu voltar aqui. É que eu já tinha um arquivo lá, aí ele não está dando a opção da documentação. Deixa eu pegar aqui para vocês. Pipelines. Bom, tá aqui, ó. Essa documentação. Vou mandar no chat aqui, quem quiser dar uma lida depois. Quando não tem lá o arquivo, esse arquivo lá criado, ele mostra lá alguns passos lá bacana. Mas como eu já tinha criado, aí não mostrou. Bom, então aqui tem explicando, né, o que seria, que você cria um arquivo YAML, né, ali um arquivo file com esse nome dentro da raiz do seu projeto. Aí aqui ele fala um pouco da estrutura, né, de como seria. Mas resumindo, vamos voltar lá. Resumindo aqui, seria o quê? Essa é a estrutura padrão. Então ele vai ter o quê aqui? Deixa eu fechar isso aqui.
primeira tag, a imagem. A imagem é a infra que ele vai rodar, essa pipeline. Pode ser um CentOS aqui, um CentOS 7, né? Pode ser, sei lá, uma imagem Node. Essas imagens você pode encontrar dentro lá do GitHub, tá? No GitHub você encontra... GitHub não, desculpa. O DocHub. Então, dentro do DocHub você encontra lá algumas imagens que você pode utilizar. Deixa eu abrir aqui para vocês. DocHub. DocHub tem aqui, ó. Aí tem Nginx, tá vendo? Alp, MySQL, Redis. Então tem várias imagens aqui prontas que você pode utilizar, né? Bases. E em cima dela você pode instalar algumas outras coisas. Aqui eu estou usando uma imagem baseada aqui em Python, né? Aqui é a minha pipeline. Aí aqui é padrão também default, tá? Essa estrutura. Aí aqui em branches também é default, né? E aqui é o nome da branch que eu estou utilizando. Podia ser developer, podia ser, sei lá, Omol, Dev. Aqui é a branch da onde que vai executar a pipeline. Então imagina o seguinte, eu criei uma branch que seria a feature, feature tarefa 1, 2, 3. Aí quando subir essa branch, e eu mesclar essa branch com a, por exemplo, com a master, aí sim na master vai rodar a pipeline. Ou se eu quiser que rode em todas as branches, aí eu coloco um default aqui, né? É o passo antes, eu coloco o default. No caso, eu vou colocar só para master, tá? E os próximos passos aqui são as steps. Steps são passos. Então, qual o primeiro passo que eu faço para rodar a aplicação? São os mesmos que você faz localmente. Então, quando você for codar e for rodar alguma aplicação local, né, você tem que instalar o quê? No Node tem que dar npm install. Com PHP, se tem pacote para instalar, você dá um compose install, que é o meu caso aqui. Então, você faz esse passo antes. Então, primeiro você build essa aplicação. No meu caso aqui, ele vai fazer o build, ele vai gerar nessa parte de scripts aqui, né? Dá o compose install. A imagem que eu estou utilizando o Composer, né? Imagem Composer, que já vem com o Composer instalado, que permite eu rodar esse comando Compose install. E vai guardar a minha pasta vendor, né? Que é a pasta vendor, quando você roda o Compose, ele cria uma pasta vendor. No Node, por exemplo, quem é de Node, ele cria uma pasta Node Modules. No React também. Aí eu guardei essa pasta no artefato para eu poder utilizar no próximo step, senão você não consegue utilizar no próximo step. Então, eu até aqui na vendor, no artefato, tá? Todos os arquivos dela. Aí no próximo step, que seria o que? Eu dei um nome aqui também de deploy to SR, que é o quê? Depois que eu rodei meu compose install, eu vou fazer o quê? Eu vou rodar aquele comandinho, que é o meu Docker build, né? Vou buildar minha imagem. Vai instalar as bibliotecas do PHP, tudo aquilo lá que eu mostrei para vocês aqui no Dockerfile, né? Que eu não config. Tá aqui, todos esses comandinhos aqui, Linux, né? Para instalar uma série de bibliotecas, né? Recursos que precisam para minha aplicação rodar. Bacana. Bom, então aqui em scripts, eu coloquei para instalar o AWS CLI, que é o AWS CLI, pessoal. Para quem não conhece, ele é o SDK da AWS para eu poder rodar os comandos, né? Para fazer deploy na AWS, para manipular os recursos da AWS, eu preciso instalar a biblioteca deles. Então, eu instalei ele aqui na pipeline. Aqui eu só estou verificando o Docker versão. Eu poderia verificando a versão do Docker, tá? Eu não preciso instalar o Docker aqui, pessoal, porque eu coloquei como serviço aqui, tá? Então, esse service, você pode colocar alguns serviços que estão disponíveis lá dentro
do site do Bitbucket. Então aqui, ó, eu defino meus serviços, aqui embaixo é a memória que vai utilizar. Aqui eu faço login no meu repositório de imagem no SR, com Docker. Aqui eu estou printando na tela um comandinho, né? Que eu vou taguear minha imagem. Aqui é uma variável. O que eu estou fazendo aqui, eu estou pegando dessa variável aqui, o meu commit. Então, o commit, vocês sabem que ele gera uma hash, né? Deixa eu mostrar para vocês, então, um git log aqui. -2. Tá vendo aqui, ó, commit? Ele gera uma hash para cada commit que você roda. Commit grandão. Então, eu estou pegando esse commit e pegando os últimos 8 dígitos dele. Os primeiros 8 dígitos, né? Esses aqui, ó. É os primeiros 8 dígitos para eu versionar a minha imagem. Então, quando eu subir no AWS, eu vou subir a minha imagem versionada com o número do commit e também com o nome Nested, última versão, que é a versão que o meu container vai utilizar. Por que eu estou fazendo isso? Caso de algum BO na produção, eu consigo saber qual foi o commit e conseguir voltar rapidamente o container, né? Se eu precisar mudar a tag lá para a tag do commit, eu conseguiria fazer isso dentro do container. Bom, aqui eu faço aquele build que eu mostrei. Aqui só estou printando o repositório na tela e estou tagueando. Então, eu buildei o meu container com o nome de TechTalk, tá vendo? -t. Então, coloquei o nome de TechTalk e passei o caminho onde ele está no Docfile. Então, aqui eu estou pegando a última versão buildada, pegando o nome do meu repositório, o caminho do meu repositório e colocando a tag lá teste. E depois também a tag com commit. Aí depois eu só dou um push nas duas tags. Aqui. Aí o próximo step, sim, o próximo step é o deploy. Então eu vou fazer um deploy em produção. Também estou usando o serviço do Docker aqui. Aqui eu estou instalando o CLI também, né, CDK da AWS. E estou fazendo o quê? Estou dando um update service no meu cluster, né? Lembra da tag que eu coloquei lá? Olha lá, tá vendo? Estão vendo que eu estou usando as tags que eu coloquei lá, né? O repositório URL, AWS Cluster, AWS SS Service, todas essas tags aqui eu coloquei lá no Bitbucket, né? Poderia, igual eu falei, poderia ser Eudes aqui, Eudes Cluster, como você quiser. Bom, e aqui eu estou dando um update service, né, e forçando um deploy do meu container. Então, esses são os passos, são passos básicos, né, para a gente poder fazer um deploy dentro da AWS. Existe uma outra série de comandos, né, mais avançados, você pode rodar teste aqui dentro, criar um ambiente onde vai fazer todo o seu pipeline rodar, em vez de rodar usando recursos do Bitbucket, que eles são a minutagem, né, de execução é limitada, né, por mês, a gratuita. Você pode subir um servidor e rodar tudo lá. Vamos pegar aqui o meu projeto. Eu vou mandar para um git status aqui só para verificar que se tem alguma coisa para subir, não tem. Vou fazer o seguinte, eu vou criar uma branch, git checkout, -b, vou criar aqui featuring, TechTalk. E vou subir. A branch não existe remotamente, ele pede para eu criar aqui. Bom, legal, subi lá minha branch. Aqui eu imaginei que fosse uma tarefa do dia que você estivesse fazendo, por exemplo. Feature 1, 2, 3. Subiu só a branch. Agora vamos lá no Bitbucket verificar. Branches.
mostrou ela porque não tem alteração. Então, tá aqui, mas eu vou fazer o seguinte. Para mostrá-la aqui, a gente ter como fazer um merge request, eu vou alterar qualquer coisa aqui, tá? Lá, vou tirar, estou printando a versão do Docker aqui, vou tirar fora. Vai dar um espaço aqui, só para ter alguma coisa para comitar. Comitei, dei um push. Deixa eu dar um refresh aqui. Agora sim, ó. Mostrou ela. Aí eu vou criar um pull request, por exemplo. Aí eu preciso criar um pull request para o tech lead fazer o code review. Então eu venho aqui, crio um pull request para master ou para developer. Eu preciso subir em OML antes ou em dev antes. Vai ser provavelmente que vocês vai de acordo com o processo de desenvolvimento, tá? Então tem que lembrar disso. Para onde que eu vou fazer o pull request? Geralmente é para OML e depois de OML para dev, né? Ou de OML para produção. Depois que eu mesclar, eu vou fechar minha branch. Vou criar um pull request. Legal, criei um pull request, já mostrou as alterações que eu fiz aqui, ó, e removi o comando docker version, né? E adicionei um espaço aqui. Vou aprovar. Vou fazer o mesh. Olha lá, fiz o mesh. Agora você pode vir aqui, depois do mesh, você vem aqui em pipelines e está executando, ó. Então aqui em status, ó, tá executando minha pipeline como um T lá. Se eu vier clicar nela, aí tem os steps. Primeira coisa, ele está fazendo compose install. Então vamos aguardar ele fazer o compose install, baixar as bibliotecas que são obrigatórias ali pro Laravel, né? Vamos aguardar um pouquinho. Enquanto isso, aqui se tem alguma pergunta, pessoal, pode perguntar se tiver dúvidas, tá? Eu estou acelerando um pouquinho por conta do tempo. Fez o build, né? Se a gente vir aqui, deu sucesso. Se desse erro, ficaria vermelho aqui, né? Eu mostraria o erro aqui nesse console. Agora ele está fazendo o quê? Fazendo a parte do deploy. Deploy da imagem, né? Então ele está gerando uma tag aqui, né? Buildando meu Docker. E vai fazer o push lá para o repositório de imagens da AWS. Olha lá que bacana, ele fez o login, deu sucesso no login, porque ele buscou a minha região, né? Ele usou as credenciais da AWS ali que eu coloquei nas variáveis de ambiente aqui do Bitbucket. Mas antes disso ele instalou a SDK, né? Senão ia dar erro de comando, não encontrado. Aí tá fazendo o build do meu container, né? Aquele mesmo comando que eu rodei localmente do container, ele tá rodando aqui também na minha pipeline. Esse passo ele geralmente demora um pouco mais.
Aqui eu coloquei passos simples, né? Mas poderia ter aqui, por exemplo, para testes automatizados, rodar o Sonar Cube, por exemplo, para verificar se todo o código está ok. Então, tem alguns passos que você pode colocar aqui, tá? Geralmente, mesmo os comandos que você roda localmente, vai funcionar aqui também na pipeline, aquela parte de scripts. Agora ele tá fazendo, ele já fez o build das imagens, ele já tagueou minhas imagens pegando a última imagem que eu tenho, né? Buildada, tagueando com a imagem do repositório. E agora está fazendo um push da minha imagem. Enquanto faz o build aqui, eu vou te mostrar onde que utiliza isso. Aqui na minha Task Definition no AWS. Aí. Deixa eu criar uma nova versão aqui. Aqui tem as configurações do meu container, tá? Então aqui tem o modo de VPC que ele roda, se ele vai rodar no EC2 no Fargate, ou no servidor externo, você pode utilizar também. Memória, CPU. E aqui embaixo é meu container. No meu container, tá vendo que está buscando a imagem latest, né? Então, foi aqui que eu taguei aqui no Bitbucket, tá vendo? O repositório e a imagem. Então é isso aqui, ó. Cadê? Exatamente isso aqui. Aquele outro que eu fiz aqui, cadê? Aqui. Imagem tag é o commit, né? Aqueles 8 dígitos do commit que eu coloquei na imagem. Só para versionar a imagem, tá? Porque, igual eu falei, se algum motivo deu tudo certo aqui, mas deu erro na produção, tá quebrando, mas a versão anterior tá funcionando, uma medida rápida para fazer isso é voltar para a tag. Então eu iria aqui no container, né? Cadê o container? Ia trocar aqui para a versão do commit, por exemplo. A versão do commit é 1, 2, 3, alguma coisa, por exemplo. Aí eu colocaria aqui, dar um update e fazer o deploy manualmente, tá? Como aqui no repositório de imagens, ele terminou aqui o build, né? Olha lá, ficou verdinho. Mostra verdinho que deu tudo certo, né? Se eu vim aqui em deployments, olha lá que bacana. Production, né? Então aquela tag que eu coloquei aqui, na minha pipeline, tá aqui, ó. Pipeline, deployment, production. Então aqui eu coloquei qual é o ambiente. Podia ser um mall, podia ser teste aqui. Eu ia mostrar aqui. É que eu poderia controlar, pô, a última versão que está em produção é essa hash aqui, ó, esse commit. E o mall é essa aqui, é mostrar todas um board aqui, né, com as caixinhas para mim, em cada ambiente. Então essa é a versão que está em produção. Vamos lá no nosso last container, TechTalk. Olha lá, quando eu falo da tag, pessoal, tá vendo? Ele fica versionado as tags anteriores que eu subi. Então a tag atual em produção é essa, olha lá. É a user que está aqui no Bitbucket. Cadê? Aqui, ó. Essa aqui. E a versão que a gente puxa lá é essa aqui, né? Para buscar sempre a última versão. E no meu container, voltando meu container aqui, ele fez o deploy, né? No meu serviço. Então, vem aqui no serviço, task. Tem duas no ar. Por quê? Porque ele subiu uma nova, deu sucesso, e a anterior ela tá no ar ainda. Então, daqui a pouco ele vai matar essa anterior.
Então, como deu tudo certo na nova, subiu, a anterior vai matar. Agora, se tivesse dado erro, sei lá, deu erro de permissão para acessar o repositório de imagens, ou o container não tem permissão para acessar algum arquivo, de algum BO. Aí ele vai dar algum erro aqui, né, que não conseguiu, deu um stop, deu falha, e a versão anterior com a versão antiga da imagem vai continuar no ar ainda. Olha lá, deu refresh, ó, só mostrou um agora. Muito bom. Alguma dúvida, pessoal? Até aqui, tá tranquilo, né? Bom, só abrir aqui o desk. Aí tem um horário que subiu, né? Foi agora. Então aqui não tem como mentir. Ó. Não um print. É 2022, o 10, o 6, né? A 17h07, que foi a hora que fez o deploy. Para a gente conferir se está tudo acessando, eu vou pegar o IP aqui dela. Vou acessar aqui na browser. Aqui é a versão que eu estou printando do código, tá? Lumen 8. Versão 8, né, da framework. E deu tudo certo. Basicamente é isso, né? Aqui eu estou usando o IP, mas poderia ser um domínio, né? Por exemplo, aplicação.domusit.com.br. Ter mais de um container ligado, balanceando carga com load balance, né? Usar autoscale também. Por exemplo, eu estou subindo container com e-commerce. E à noite vai ter Black Friday, por exemplo. Então eu vou programar autoscale para subir isso aí com 10 containers e distribuir carga dos usuários entrando entre esses 10 containers, né? Para manter a aplicação no ar. Então eu posso fazer tudo isso aqui dentro do ECS. Eu posso vir aqui, ó, por exemplo, dar um update. Colocar aqui que vai ser 2 tasks no mínimo, porque vai ser algo bem bastante volume, né? Vou forçar o deploy, que é o mesmo comando que eu rodei aqui, ó. Tá vendo? Force no deploy. É isso aqui. É a mesma coisa que marcar essa flag, tá? Ele vai pegar, subir meu container de novo, tá? Aí eu posso configurar o autoscale aqui, tá vendo? De forma fácil. Eu quero no mínimo 2 tasks, no máximo eu quero 10, por exemplo. Aí eu posso vir aqui, criar. Aí ele vai criar para mim todos os containers, já com o mínimo 2 containers, aí vai escalar de acordo com o nível de CPU e memória. Bom, basicamente é isso, né, que eu queria mostrar, né, esse deploy automático entre você codando, né, na sua máquina como deve, fazendo esse push para o repositório de versionamento, no caso o Bitbucket que eu utilizei, versionando o seu código no Branch, criando um pull request para pedir ali para o seu tech lead, alguma outra pessoa responsável validar, pode ser até um outro dev também, verifica aí se está tudo certo com o meu código, porque às vezes a gente come bola, né? Às vezes a gente esquece um ponto e vírgula, esquece um comentário ali que não podia, né? Aí o pessoal, pô, tira faltou um ponto e vírgula aqui, aí você vai lá e corrige, aí aprova o seu pull request, né? Faz esse merge com o MOL, né? Ou com dev, ou algum ambiente de QA. Aí esse pipeline vai rodar nesse ambiente, vai subir tudo automatizado e está disponível ali. Sem precisar, alguém precisar ir lá, rodar todos os comandos, que é também trabalhoso, rodar todos os comandos manualmente. E fica tudo automatizado. Até a parte de testes você pode colocar ali no pipeline, né? Rodar os testes. Preciso que quando faço o merge com o master, rode os testes mais agressivos na aplicação, valide 90% tem que ser coberto por teste, tá? Fazer uma série de comandos ali, validar e garantir que a aplicação seja mais seja entregue, né, funcional, né, na ponta. E é isso. Show de bola. Show de bola? Parabéns, Nilton. Valeu.
Muito bom. Alguma dúvida, pessoal? Pra gente ficar olhando de vez em quando lá no. Oi? Se tiver uma dúvida lá, a gente olha no vídeo. No videozinho vai estar lá, gravado. É E isso pode me aí. chamar também. Muito obrigada, viu, Eudes? Obrigada, pessoal, que participou aí de mais um Tech Talk. O Eudes já falou aí em vários momentos, né, que todos os vídeos, todos os Tech Talks, meetups que a gente promove ficam lá disponíveis no Comunica. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram consultar de qualquer um dos Tech Talks, de qualquer um dos meetups realizados até hoje, é só acessar o Comunica e além dos vídeos e Tech Talks que tem lá, tem outras informações também bem legais. A gente está mantendo lá atualizado para que facilite aí onde vocês vão encontrar as informações aqui da Domus. Eudes, parabéns mais uma vez, obrigada. E é isso, gente. Boa tarde aí para todo mundo e até a próxima. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença e vamos pro próximo. Até mais, gente. Até Tchau, mais. tchau.